todos, do pessoal do PET. Obrigado, é muito bom ter uma oportunidade de falar de um tema tão importante, né, que são os efeitos das mudanças climáticas, que já estamos experimentando, né, pessoal, esses efeitos, essas consequências. O meu nome é Carlos Vinícius da Cruz Reis, né, conhecido vulgarmente como Cavi. E hoje, então, espero que todo mundo esteja bem, né, pessoal, aí nas suas residências, devido à situação, essa nova situação, estamos buscando nos adaptar, né, a essa nova situação. Hoje a intenção, então, é falar sobre os efeitos das mudanças climáticas, né? Não é entrar no mérito científico e técnico das projeções, que eu vou mostrar os resultados para vocês, das projeções da variação do nível do mar na costa do nosso estado do Rio Grande do Sul, e sim mostrar de forma mais abrangente alguns efeitos das mudanças climáticas, e no final da palestra a gente vai mostrar alguns resultados, então vamos conversar sobre alguns resultados dessas projeções, alguns desses impactos. Eu sou biólogo pela UERGS, tá, pessoal? Uma parceria da UERGS com a URGS, biólogo marinho. Fiz meu mestrado em gerenciamento costeiro, tenho trabalhado muito em análises espaciais. O mestrado eu fiz na FURG, trabalhei com o professor Tagliani, um dos organizadores do evento. Meu doutorado eu fiz na Espanha, trabalhei com planificação espacial para setores de energias renováveis marinhas e para piscicultura marinha também. E tive a oportunidade de trabalhar com os efeitos das mudanças climáticas sobre esses setores de produção de energia e de piscicultura marinha, no qual eu vou mostrar alguns resultados para vocês terem uma ideia. Atualmente, né, mais recentemente, na verdade, eu tive a oportunidade de trabalhar em um projeto de projeções, esse que consta no título, das projeções da variação do nível do mar. Esse trabalho ele faz parte de um doutorado do Lucas Terres de Lima, da Universidade de Aveiro, de Portugal. Então, eu estou como colaborador nesse projeto e hoje eu vou mostrar resultados inéditos para vocês das projeções para a costa do estado do Rio Grande do Sul. Tá bem? Deixo o meu contato aqui, pessoal, meu e-mail, tá? No último slide também vai constar o meu e-mail. A ideia hoje, então, como eu falei para vocês, é falar de uma maneira mais amigável, digamos assim, não entrar no mérito técnico-científico. Então, vamos fazer uma contextualização, falar um pouco das terminologias de mudanças climáticas. Para quem viu a palestra de quinta-feira do Douglas, né, ele já falou um pouquinho sobre as diferenças entre aquecimento global, mudanças climáticas, alterações climáticas. Então, vamos fazer um contexto, né, contextualizar para todo mundo se situar no assunto. Logo, então, entraremos, vou pegar aqui minha ferramenta de apontar. Então, pegaremos, né, e falaremos um pouco mais especificamente sobre o aquecimento global. O aquecimento global, ele é menos amplo, né, que as mudanças climáticas. Mudanças climáticas seriam algo como, né, tanto resfriamento quanto aquecimento, enfim, o aquecimento está circunscrito dentro das mudanças climáticas, tá bem? Logo, as possíveis consequências do aquecimento global, algumas das possíveis consequências diretas e indiretas ao ser humano, às atividades econômicas. E, por seguinte, na sequência, então, falaremos um pouco sobre as projeções do nível do mar na costa do Rio Grande do Sul. Para finalizar, algumas ações para minimizar as mudanças climáticas, como foi citado na palestra do Douglas, que muito boa, por sinal, parabéns, Douglas. As ações, elas não são para parar as mudanças climáticas, né? São ações para minimizar os efeitos dessas mudanças climáticas, né? Como ele mesmo comentou, né, existe um delay. Então, a gente não consegue frear as mudanças climáticas, sim minimizar e ter, então, consequentemente, um menor impacto. E, no final, eu montei, então, um pouco, né, um extra, as curiosidades, seria a relação, né? Mas bem a relação das mudanças climáticas, das emissões dos gases do efeito estufa, que causam, então, o aquecimento global, por exemplo, com a pandemia, mas bem com o lockdown realizado em alguns países. Então, seria, né, em relação à diminuição desses gases de efeito estufa, né? Como todo mundo parou em outros países, no Brasil também, né? Só que houve uma parada menor. Então, no final, a gente vai entrar nesse mérito um pouco assim como curiosidade. Então, pessoal, vamos contextualizar então o tema. Todo mundo aqui já se deparou com essas expressões. Imagino que, principalmente com as mudanças climáticas, né?
Se fala muito hoje em dia de mudanças climáticas, mas é importante a gente salientar, então, a diferença entre variabilidade climática, anomalia climática e mudança climática. Também, como comentado quinta-feira, como a gente vai abordar um pouco do mesmo tema, né? Mudança climática e alteração climática, né? Existe um pouco de diferença entre essas duas terminologias. Apesar que a tradução do inglês, né, o termo científico, assim, basicamente se utiliza como sinônimo, mas não é um sinônimo, tá, pessoal? Vou explicar o porquê também. Bom, a variabilidade climática seria basicamente a variação. Se a gente observar um gráfico, né, a gente tem uma variação, né, esquenta, esfria. Então, existe uma variação nos padrões médios, no espaço e no tempo, ok? A anomalia climática seria vinculado, então, a uma flutuação extrema de algum elemento numa série climatológica. Ou seja, seria algum pico, né, tanto negativo quanto positivo, algo anormal à média daqueles dados que estão sendo analisados. A mudança climática, né, esse termo mudança climática, ele faz referência à tendência de uma alteração na média e no tempo, né? Então tem uma tendência de alteração. Para ficar mais claro, para todo mundo entender, existe esse gráfico. Esse gráfico que expressa? Esse gráfico expressa a chuva, né, a precipitação em milímetros na cidade de Piracicaba, em São Paulo. Só como exemplo, tá, pessoal? Então, no gráfico, a gente observa que a chuva em milímetros ela vai variando de acordo com o passar do tempo, né? A gente tem, então, aqui uma variabilidade, né, no gráfico. Isso, então, seria a variabilidade, né? Seria a variabilidade de acordo com a média. Em vermelho, vocês podem observar a média, e aqui nesse gráfico vocês observam a variabilidade. Uma anomalia. O que seria uma anomalia? Uma anomalia seria um pico, né? Nesse caso, um pico de muita chuva. Então, no ano de 83, 84, choveu muito. Então, é uma anomalia, ou seja, sai daquela média do gráfico. E uma tendência, né? Como a gente falou, uma tendência de mudança climática. Uma tendência se observa, então, por exemplo, aqui, existe uma tendência de aumento, né? Uma tendência de alteração, né? Uma tendência de mudança climática, certo? Ou seja, na verdade, não existe uma distinção absoluta entre a variabilidade e a mudança, a alteração climática. Isso vai depender muito da escala de tempo em que se está trabalhando. Uma coisa é se avaliar uma escala de 2.000 anos, né, uma escala geológica, e outra coisa seria trabalhar em uma escala de tempo de 10 anos. Então, vai depender muito da escala que se está analisando, da escala que se está trabalhando. Bom, quais são as evidências, então? Quando eu falo de evidências, né, eu quero dizer o que já foi observado, o que está sendo observado atualmente como consequência dessas alterações climáticas. O aumento na temperatura, acho que isso aí já é evidente, né, pessoal? A gente, como foi comentado, vou fazer referência sempre à palestra de quinta-feira, porque o assunto ele é muito parecido. Então, como foi comentado, né, a partir dos anos 2000, foram os anos mais quentes já documentados, desde todas as análises de dados, desde onde se tem, né, equipamentos para aferir as medidas, né, sensores de temperatura. Então, a partir dos anos 2000, a gente tem os 10 anos mais quentes já documentados, né, o aumento da temperatura, alterações pluviométricas, né, ou muita chuva. A gente vê exemplos, só ligar o telejornal na televisão, né, a gente vê exemplos de alagamentos, muita chuva, ou até mesmo, né, de estiagem, períodos de seca muito severos. Então, as alterações no clima, né, as evidências estão claras. As elevações do nível do mar, que vai ser objeto de discussão hoje aqui na palestra, né, pessoal? Eventos extremos, né, acredito que foi em 2018, o evento extremo que teve, o furacão que teve nos Estados Unidos, muito impactante, acho que todos devem lembrar, né? A diminuição de mantos de gelo, né, de quantidade de neve. Então, essas são as evidências das mudanças climáticas, das alterações no clima, né? Estão acontecendo. E as projeções são cada vez mais pessimistas, né? Caso não tomamos alguma iniciativa. Nós, como, né, organizações, ONGs, poderes públicos, enfim. Aqui, então, eu trago alguns exemplos reais, né, de evidências. Vocês podem observar, aqui a gente tem uma imagem
da capa de gelo, né, da cobertura de gelo do Ártico para cada década. A gente observa, então, aqui, vocês podem ver onde eu estou apontando, em 1985, vocês observam a quantidade de gelo no Ártico. Tá? Logo, em 1995, já se pode observar uma pequena diminuição. Digo pequena para visualizar, né, nessa imagem, né, pessoal? Porque a quantidade de gelo perdido foi bastante. Logo, na década de 2000, em 2005, especificamente, a gente observa, né, ainda mais a perda de quantidade de gelo. E, em 2015, observe a diferença entre 1985 e 2015. Então, isso são as evidências, né? A diminuição nas camadas de gelo, nesse caso no Ártico. Outro dado para apontar as evidências. O glaciar OK, né? O glaciar OK é o nome do glaciar OK, e ele ficava, né, situado no vulcão do mesmo nome, se chamava OK também. O vulcão não se chamava, né? O vulcão se chama, ele não foi extinto, mas o glaciar sim. O glaciar OK, ele foi o primeiro glaciar a ser desaparecido na Islândia. Vocês podem observar, então, aqui no ano de 1986, o glaciar, e em 2019, quando ele foi declarado extinto em agosto do ano passado. Certo? Então, foi o primeiro glaciar a ser extinto na Islândia. Aqui eu deixo, pessoal, no canto inferior direito, a fonte, tá? Essas aqui são imagens da NASA, né? Da Agência Espacial dos Estados Unidos. Bom, agora, então, vamos adentrar especificamente no aquecimento global. Tá? Então, discutir um pouco sobre o aquecimento global. Bom, nesse gráfico, todo mundo se familiariza com esse gráfico aqui. Esse gráfico ele expressa os últimos 2.000 anos, né? Fixe bem, 2.000 anos. Né? Vamos falar aqui de uma escala de 2.000 anos. Então, a gente pode observar aqui é natural, né? Como vocês podem ter conversado com o pessoal mais experiente, né? Eu falo com meus familiares, o pessoal mais experiente que já passou por uma variabilidade climática notável, né, na sua vida, que já observou no interior, né, da onde eu sou, por exemplo, lá de São Luís Gonzaga, no interior, eu lembro dos meus familiares falar, não, mas aqui já nevou, né, eu nunca vivi um período assim onde nevasse no interior do Rio Grande do Sul, então tem fotos, já nevou, né, as mudanças é natural que ocorra isso, já nevou, já choveu bastante, já parou de chover. E, até certo ponto, eles estão certos, né, em comentar isso, porque a variabilidade climática sempre existiu. A gente vê, então, nesses últimos 2.000 anos, né, períodos de aquecimento, né, períodos a era do gelo, né, períodos glaciais, né, de resfriamento, aquecimento, resfriamento, aquecimento, resfriamento. No entanto, a partir da época da Revolução Industrial, século XVIII, século XIX, se nota, né, aqui nessa curva, nessa linha em preto, são dados aferidos, né, ou seja, são dados medidos com instrumentos de medição de temperatura, né, instrumentos adequados. Então, se nota um aumento abrupto na temperatura, enquanto que deveríamos estar vivendo, então, um momento de resfriamento, né, pessoal? Volto a ressaltar, uma escala de 2.000 anos, né? Então, a natural aqui não seria que continuasse aquecendo, né? E sim que se estabilizasse e seguíssemos para um resfriamento posteriormente, né? Nessa escala de tempo. E esses dados, eles não foram observados nos últimos milhões de anos, né? Os dados de aquecimento como estamos vivendo atualmente, né? Nunca foram observados. Se vocês observarem todo esse gráfico de 2.000 anos, olhem aqui o pico do aquecimento global. E a tendência é que esse gráfico só aqueça, né? Só aumente a temperatura, nesse caso. E como, né? Você pode perguntar aí, professor, mas como que eu vou saber, como que esse gráfico foi construído? Como saber de 2.000 anos de dados, sendo que não existiam antes sensores, termômetros? Como, então, que é aferido essa temperatura numa escala tão grande de tempo, né, pessoal? Então, vocês podem ver no círculo aqui, esses dados foram aferidos como? Através da paleoclimatologia, né? A paleoclimatologia, ela explica, ou seja, através de datação de fósseis,
né, indicadores biológicos, no caso, indicadores inorgânicos, né, minerais, sedimentos, paisagens trabalhadas no gelo. Vocês já devem ter visto, no Fantástico passou esses tempos, né? As camadas de gelo, a diferença das camadas de gelo, se pode observar se o ano foi frio ou se foi mais quente, de acordo com o gelo, com a espessura do gelo, com a consistência, né? E métodos físico-químicos, né? Datação, através de carbono, enfim. Então, esses dados eles são aferidos através da paleoclimatologia, né? E esses últimos dados aqui, a partir, né, da Revolução Industrial, onde se começou, então, a se medir os dados com equipamentos corretos, né, com instrumentos, com sensores de temperatura, a gente tem os dados com maior fiabilidade, digamos assim, né, com equipamentos que medem a temperatura. Então, esses dados, eles são aferidos através da medição, né, a partir da Revolução Industrial, né, pessoal, para vocês, de novo, né, o gráfico, vocês imaginem, esse círculo aqui, né, a partir do século XVIII e XIX. Então, para notarem a diferença, né? Esse gráfico é da Universidade de Bern, na Suíça, tá? Só para deixar a fonte aqui bem clara. E aí vem a pergunta, né? A pergunta que não quer calar. Por quê? Por que, então, qual é o motivo de a gente estar vivendo um período de aquecimento desenfreado? Por que a gente não está seguindo essa curva que seria de estabilizar, de entrar, né, num período de resfriamento, numa escala, né, de tempo longa, né, pessoal? Então, por quê? Qual o motivo? Isso eu gostaria de ter a interação aqui, né, mas eu sei como eu não estou vendo ninguém aqui, eu estou vendo a minha apresentação, eu sei que ninguém vai me responder. Se quiserem responder, pode ficar à vontade, mas eu não vou conseguir ver, depois a gente pode discutir. Então, qual o motivo, né? E aí a gente entra no assunto. A diferença entre as mudanças climáticas naturais, que são essas que eu venho falando, né? São as mudanças climáticas naturais, e a ação antrópica, né? Para potencializar essas mudanças climáticas. Ou seja, a ação do homem que está potencializando, então, esse aquecimento global. Qual a diferença, então, professor, entre mudança climática natural e mudança climática antropogênica, né? A ação do homem para potencializar essas mudanças. Então, as mudanças climáticas, também na palestra de quinta-feira foi muito bem explicado, né? São mudanças, por exemplo, na irradiação que entra na superfície terrestre, né? Na radiação do Sol, isso naturalmente vai ocorrendo. Por isso a gente tem períodos de resfriamento e aquecimento. A rotação da Terra também influencia. E a ação antropogênica, que é o que está potencializando, então, esse aquecimento, né? A emissão de gases do efeito estufa, né, pessoal? Isso já está mais do que claro, né? Certo? E aproveitando esse gancho, foi uma pergunta que eu vi numa palestra de um pesquisador do Instituto de Pesquisas da USP, da Universidade de São Paulo. Eu achei muito interessante essa passagem, por isso eu comento aqui com vocês, né? Perguntavam para ele, né, se ele acreditava nas mudanças climáticas antropogênicas, ou seja, né, nessas alterações climáticas potencializadas pela ação do homem, né? Se vocês acreditam. E também eu gostaria de uma interação aqui, se vocês quiserem responder, eu queria saber se vocês acreditam que essas mudanças climáticas, influenciadas pelo homem, ou se vocês acham que seria tudo natural, né, o que a gente está vivendo hoje em dia. Como eu não vou obter resposta, eu vou responder aqui para vocês com essa passagem desse pesquisador, do Carlos Nobre, de 2019. Ciência não é um sistema de crenças, doutrinas, dogmas, ideologia ou religião. As evidências provenientes de uma multitude de fontes de dados e modelos que são baseados nas leis da física, de química, de biologia, são extremamente sólidas, né? Então, por isso que o acreditar se encontra-se entre aspas, né, pessoal? É um fato, as mudanças climáticas são um fato, né? O aquecimento global é um fato. E também aproveito para deixar essa passagem de John Adams, né, que viveu de 1735 a 1826. Fatos são coisas teimosas, e quaisquer que sejam nossos desejos, inclinações, ou que edita nossas paixões, estes não podem afetar o estado dos fatos e evidências. Ou seja, numa situação atual que estamos vivendo, né, o negacionismo, as mudanças climáticas, os negacionistas,
não é o fato de tu não acreditar, de tu desacreditar a ciência, né? De tu não ter credibilidade na ciência, que vai acabar com o problema. Então, não é o fato de tu não acreditar, de tu ser negacionista à ciência, que o problema vai acabar. Não, é um fato, né, pessoal? A gente tem que trabalhar com esse fato para não sofrer com os impactos no futuro. E aqui eu trago dados mais atuais. Desculpa, pessoal, tomando aqui, que tá um calor aqui em Santa Maria. Tomar um pouquinho d'água. Então, eu trago fatos mais atuais, certo? De temperaturas. Então, a gente pode observar aqui, né, anomalias na temperatura. Nessa escala de tempo, já poderíamos dizer que é uma tendência de mudança, né, como a gente conversou lá no início, naquele gráfico. Já podemos observar, então, né, que é uma tendência de mudança, uma alteração climática. Aqui, então, a gente observa, né, o aumento da temperatura, bom, enfim, a variabilidade na temperatura, né, tendo uma tendência de aumento desde 1880 até 2020. Isso é uma pesquisa de 2018 de Gross, tá? Eu deixo o link aqui embaixo, posteriormente a gente vai disponibilizar essa apresentação para quem tiver interesse de consultar os trabalhos. E a gente está vivendo a década mais quente já registrada. A década mais quente já registrada. E não é um nem outro pesquisador que fala isso, né, pessoal? A gente pode observar nesse gráfico aqui que são modelos de diferentes instituições. A gente vê aqui, então, modelos da NASA, né, que é dos Estados Unidos, né, da Hadley Center, da NOAA e da Agência Meteorológica Japonesa, cada um fazendo a sua pesquisa com os seus modelos, e a gente tem, então, essa sincronia aqui, né, que realmente a gente está vivendo a década mais quente já vista. Né? Essas alterações aqui são baseadas, né, na média de períodos pré-industriais também, só para ficar claro. Bom, pessoal, aqui eu disponibilizo um link, espero que todo mundo esteja vendo aqui, para mim está aparecendo, né, um GIF. A gente observa nesse GIF, eu vou deixar ele repetir, são dados de 134 anos, desde 1884 até 2018, né, da NASA. Então, a gente observa aqui a diferença de temperatura. Você pode observar nessa escala aqui, de -4 cores mais frias até +4 cores mais quentes. Então, agora que vai rodar de novo o modelo, vocês vão observar, desde 1800 a gente observa, então, né, cores, né, mais frias, e a gente vai observando, então, no avançar do tempo, que o planeta Terra, né, ele está sofrendo um aquecimento. É um fato, né? Esses dados, então, estão em Fahrenheit, tá, pessoal? Esse -4 e 4 são em Fahrenheit, não são em graus centígrados, só para constar. E a gente nota, né, claramente um aquecimento na superfície terrestre. Vou deixar finalizar, então, até 2018, né, de 1884 até 2018. Aqui, deixa eu tirar essa ferramenta. Aqui é um vídeo, pessoal. Então, antes de executar o vídeo, eu vou explicar para vocês, né? Seria um vídeo de anomalias térmicas, ou seja, né, como a gente falou lá no começo, o que são anomalias? Anomalias são aqueles picos, né, que divergem da média histórica, né? Então, são picos. Nesse caso, a gente vai ter os dados desde 1900 até o ano de 2018, e também projeções para o futuro até o final do século XXI, tá? Então, aqui em cima, vou pegar a ferramenta, não, vou deixar assim mesmo. Aqui em cima, vocês podem observar, então, os anos que vão passando, tá? Para vocês se situarem, Brasil está aqui, tá, pessoal? Todo mundo está vendo aqui na mãozinha, ó. Aqui está o Brasil, e a gente tem dados para 190 países. Claro que se vocês observarem o contexto geral, vocês já vão entender a mensagem que eu estou querendo passar para vocês, tá? Vão ficar variando bolinhas na tela de vocês. Então, vocês vão ver bolinhas azuis maiores, seriam variações de -2 graus, né? Ou seja, resfriamento, né? A variabilidade climática. E bolinhas de cores mais vermelhas seriam a variabilidade climática de +2 graus. Agora, observem o que vai acontecer. Então, começou, né, pessoal? A gente tem dado desde 1900, vocês estão vendo o passar dos anos e estão observando essa variabilidade na temperatura, né? Década de 50, até aí tudo bem, né? Existe a variabilidade, né? Se quiserem se fixar no Brasil, mas olhando o todo já dá para entender. Certo? Até o ano de 2018. Chegamos no ano de 2018. A partir daí são projeções para o futuro. E essas são as projeções, pessoal.
utilizando um cenário, né, o RCP 4.5, que seria, não entrando no mérito científico aqui, mas seria se todos os países, né, tomassem as medidas corretas, certo? Seguissem as políticas de mudanças climáticas, de mitigação, né, de minimização dessas mudanças climáticas. Eu vou explicar melhor logo como são esses cenários também. Então, falando, né, desse cenário de emissões de gases de efeito estufa, só um dado para que conste, vou pegar minha ferramenta de novo aqui de laser. Então, a gente vê aqui os dados dos 10 maiores emissores dos gases de efeito estufa. E sendo que esses 10, eles correspondem a 60% das emissões de todos os países do mundo, se concentrando na China, nos Estados Unidos, logo na Índia, na Rússia, Japão e logo mais vem o Brasil, como o 6º maior contribuidor para os gases do efeito estufa, né? 2,4% parece pouco, né, pessoal? Mas realmente não é, né, nessa escala. Então, esses seriam os maiores emissores do gás do efeito estufa. E agora eu vou explicar um pouquinho sobre a diferença entre esses modelos, tá? Qual é a mensagem aqui, né? We can act now, né? Nós podemos agir agora, né? A gente pode agir, tomar nossas decisões agora para minimizar esses impactos no futuro. Aqui a gente pode observar, né, é relativo então a períodos pré-industriais. Vocês podem observar aqui a escala, né, uma escala de cores de 0 até 8 graus centígrados, tá? Então, em 1972, relativo a épocas pré-industriais, antes, né, da Revolução Industrial, a gente teve um aumento de 0,2 graus, que a gente observa, né? Logo, esse resultado é de 2019, então, no ano passado, a gente chegou a aumentar 1,1 graus no aquecimento global. 1,1 graus relativo lá à época pré-industrial. 1,1 graus na média, pessoal, né? Ou seja, se vocês observarem aqui no polo, 1,1 é só a média, porque aqui chegam a valores de 4, 5 graus de aumento, né? E o que quer dizer, então, esses 3 planetas Terra aqui na direita? Esses seriam, né, as projeções para o futuro, no caso, para o final do século XXI. Então, o que quer dizer essas 3? Seriam as 3 alternativas, tá? Então, esse cenário mais pessimista, com um aumento na média de 3,5 graus, na média, né? Observem que chega até 8 graus de aumento na temperatura em relação à temperatura atual. Esse aqui seria se nada for feito, se a gente seguir as políticas, né? O que a gente está fazendo, continuando a industrialização, a emissão de gás de efeito estufa, então a gente iria chegar, né, a esse cenário. Seguindo tal como está hoje, esse seria o cenário, o mais pessimista. No caso, esse intermediário seria seguindo as promessas, né, de líderes políticos, dos acordo de Paris para diminuição, atingir os objetivos para o desenvolvimento sustentável até 2030. Esse seria, no meu ver, o cenário mais otimista. Por quê? Porque esse cenário, para mim, ele já está defasado. Esse cenário a gente não vai conseguir mais chegar nele, né? Porque a gente está vivendo períodos que realmente não está sendo controlado, né? As emissões do gás de efeito estufa, não se está dando a importância devida para essas mudanças climáticas. Então, esse, para mim, já está defasado, esse modelo. Ou seja, a gente não consegue parar as mudanças climáticas, não vamos conseguir parar elas. Assim, a gente pode minimizar os efeitos dela, né? E o cenário mais positivo é esse, com o aumento da média de 2 graus. Não quero apavorar ninguém, tá, pessoal? E pensem, é para o final do século, tá bem? Só que realmente precisamos agir logo, né? Aqui é um gráfico que explica da mesma maneira, né? Explica de diferente forma a mesma coisa. Então, a gente tem, né, com relação ao clima atual, se os países não agirem, se continuar tal como está, vai ter uma diferença, né? 1,5 para 4,5, cerca de 3, que é o cenário pessimista, lá do primeiro globo que a gente observou, tá? Seguindo as atuais políticas, né, se realmente fossem cumpridas as atuais políticas, as atuais propostas, então a gente teria aqui uma diferença cerca de 2 graus, também, 3,5 no total, diferença de 2 graus. E baseados nas atuais promessas, ou seja, aquele cenário que para mim está defasado, seria, né, uma diferença cerca de 1 grau,
só para fique claro, tá? Então, a gente tem, né, essas alternativas de minimizar as mudanças climáticas. Bom, agora, então, falaremos sobre algumas possíveis consequências, impactos diretos e indiretos na saúde humana, nas atividades econômicas. Vou dar alguns exemplos para vocês e logo a gente entra, então, nas projeções da variação de linha de costa para o estado do Rio Grande do Sul, tá bem? Aí cabe essa pergunta. O que vocês acham, pessoal? Vocês acham que o corpo humano suportaria valores de temperatura e de umidade que são projetados para o futuro? Aqueles valores que a gente estava falando anteriormente de temperatura, vocês acreditam que o corpo humano, que o ser humano conseguiria sobreviver, que seria um ambiente hóspede, que a gente se adaptaria? Bom, né, sigo, já que eu não tenho resposta. Para responder essa pergunta, eu mostro para vocês um trabalho na revista Nature Climate Change, tá? Do Camilo Moura, que é o risco global para temperaturas mortais. É um título totalmente impactante, eu sei, então, né? E vocês vão entender o porquê que é impactante. Realmente, né? É o que estamos vivendo e o que está sendo projetado. Eu deixo aqui como referência, tá, pessoal? Porque eu vou fazer essa referência para vocês entenderem melhor, tá? Então, nesse mapa, a gente está observando a série histórica. O que quer dizer? A gente está observando uma média de dados que já foram medidos, né? De 1995 até 2005, tá bem? O que vocês podem observar, então, né? Essa escala de cores representa o número de dias acima de limiares mortais, tá bem? Ou seja, né? Até onde o corpo humano aguentaria. Então, a gente vê aqui, né? Alguns dias, né? Cerca de 50 dias aqui na região da Amazônica, cerca de 50 dias em um período de 1995 até 2005, passaram desse que seria ideal para a saúde humana, né? Que seria, então, um limiar perigoso para a saúde humana, certo? Aqui a gente observa aquele cenário que eu falei que está defasado, né? Esse cenário aqui faz referência a esse aqui, ó, tá? Baseado nas atuais promessas também. Então, esse está defasado, esse é muito difícil de atingir, né? De minimizar dessa maneira, certo? Seria o RCP 2.6. Não vou entrar nos méritos desses Relative Concentrated Parts, tá? Mas esses seriam, então, se caso todas, né, as promessas fossem atingidas, o que não está acontecendo, então esse está defasado, tá bem, pessoal? Esse cenário de projeção, desculpem, eu não fiz a referência, né, são projeções para o final do século, de 2090 a 2100, então são 10 anos. Então, dentro desses 10 anos aqui, nesse cenário, que seriam seguindo as atuais políticas, dentro desses 10 anos, cerca de, se a gente observar no Brasil aqui, né, cerca de 250 dias nesses 10 anos, acima desses períodos, desses limiares letais para o ser humano. E no cenário mais pessimista, que é o cenário que se seguiríamos atualmente com as mesmas emissões até o final do século, né, para 2100, se tudo seguir igual, então o cenário de projeção é esse. A gente observa, né, que os trópicos aqui passam o número de dias letais para a saúde humana cerca de quase um ano, né? Cerca de 365 dias. Certo? Deixo a referência também aqui do trabalho. Bom, e lá conversando, né, com a palestra de quinta-feira, para quem prestigiou a palestra, que falava sobre os impactos, né, na agricultura. Então, quais seriam os limites suportáveis na agricultura? Há outro estudo, né, que representa, então, aqui a gente vê o número de dias, tá, pessoal? Essa escala aqui, número de dias. Aqui, esses mapas do lado esquerdo seriam o cenário referente a seguindo as políticas atuais, tá? Desculpem, fazendo, né, cumprindo as políticas atuais, cumprindo o que não está sendo feito atualmente, né, cumprindo as políticas atuais para as mudanças climáticas, e esses aqui, então, fazem referência a se tudo continuar como está hoje em dia também. Isso aqui é referência histórica, né, dados de 1976 até 2005, e aqui a gente observa, né, o número de dias acima de 34 graus, no cenário que seria, no meu ver, o mais otimista para ser alcançado, e aqui a gente observa, então, o mais pessimista, se tudo continuar como está para o final do século. Então, a gente observa aqui, né, o número de dias, cerca de mais de um ano, nesse período de mais de 20 anos, com temperaturas acima de 34 graus.
O que acarretaria, então, no cultivo, né, na agricultura? Aumento na deficiência hídrica, abortamento de flor de café, laranja, feijão, impacto direto na produção de trigo. Então, o aumento dessa temperatura, né, não seria conveniente para a produção de alimentos, certo, pessoal? E na aquicultura, aí eu já entro um pouco na minha tese de doutorado, na aquicultura, mais fazendo referência à aquicultura marinha, que seria cultivo, né, de espécies piscícolas, nesse caso, né, de peixes no meio marinho, quais seriam os impactos? A gente observa, considerando o cenário de que se nada for feito, se tudo continuar como está, né, uma mudança que, considerando temperatura e salinidade, essas aqui seriam as áreas ótimas para a produção do salmão, tá? Vou situar vocês, desculpem. Isso aqui seria a Europa, né, a região europeia. A gente tem aqui a Espanha, Portugal, França, tá? Aqui seria o Mar do Norte, o Oceano Báltico, o Mar Mediterrâneo, o Mar Negro. E aqui, então, seriam as projeções, né? Nesse caso, seria o clima atual. Atualmente se cultiva muito salmão aqui, então esse aqui seria o ideal para cultivo de salmão. E no futuro, né, vocês podem observar uma redistribuição nessas áreas para cultivo de salmão. Nesse caso, é um impacto positivo para a cultura de salmão, porque possibilita cultivá-los em outras áreas. A tese de doutorado foi abordada outras espécies, eu quis mostrar um exemplo para vocês aqui, mas tanto impactos positivos quanto negativos nesse caso, tá certo? Mas tem um impacto sobre esse setor também. Baseado em que eu falo nesse impacto? Né? A gente pode observar, então, aqui no mapa da esquerda, a variação na temperatura, né? A diferença entre o clima atual e o clima projetado para o final do século XXI. Então, a gente observa diferenças de cerca de 5 graus, né, do que temos hoje na temperatura do oceano para as projeções para o final do século. Principalmente aqui no Mar Negro, né, pessoal, aqui então no Oceano Báltico. Então, assim, as variações de temperatura, né, são 5 graus, são absurdas essas variações. Ressalto novamente, né, considerando com que nada for feito, né, se seguirmos assim. E aqui seria para a salinidade, as diferenças em PSU da salinidade, tanto negativas quanto positivas, né. E na produção, né, na produção de energia, que eu faço referência também à minha tese, na produção de energias renováveis. Ué, mas energias renováveis não servem para minimizar os efeitos da mudança climática? Sim, né? São uma alternativa para a minimização das mudanças climáticas, mas também podem sofrer impactos das mudanças climáticas nesse setor. Por exemplo, novamente, né, seria uma diferença, então, entre o clima atual e o clima projetado para o final do século XXI, né, considerando com que nada fosse feito, né, nada será feito, todos as gases de efeito estufa estariam sendo emitidos da mesma forma. Então, a gente vê uma variação na velocidade do vento, impactando diretamente nesse setor de exploração de energia eólica, né. A gente observa, então, variações tanto positivas quanto negativas, tá, pessoal? Isso aqui só para comentar e para vocês entenderem, né, os impactos dessas mudanças climáticas em diferentes setores. Aqui seria, então, para a exploração ondomotriz, né, exploração de energia das ondas em quilowatts por metro, também a diferença entre o clima atual e o clima projetado para o final do século XXI. Isso aqui é um dispositivo, tá, para quem não conhece, é uma figurinha de um protótipo para a exploração de energia das ondas, tá? Então, né, tanto o setor de energia eólica, aquicultura, agrícola, impacto direto na saúde humana, está influenciado com as mudanças climáticas também, pessoal. E agora, aproveitando o gancho, a gente vai entrando, então, no título da palestra, propriamente dito, né, nas projeções para o estado do Rio Grande do Sul, para a costa do Rio Grande do Sul. O que poderá ocorrer com as cidades costeiras, né? Essa é a pergunta. Aqui eu deixo, então, né, uma estimativa da NASA que a variação do nível do mar, se vocês observarem, desde o ano de 1995, né, quando teve um acréscimo de 12 milímetros, observe, então, né, com o passar dos anos, 2000, 2005, 2010, 2015 e quando foi publicada essa pesquisa, 27 de maio de 2019, cerca de 95 milímetros de aumento, né, do nível do mar, desde 1993. Tá? Então, entramos agora aqui no estado do Rio Grande do Sul. As projeções da variação do nível do mar
no estado do Rio Grande do Sul. Certo? Essa pesquisa, no qual eu estou colaborando, como eu já falei, né, faz parte de uma tese de doutorado do primeiro autor aqui, do Lucas, da Universidade de Aveiro. Também da Universidade de Aveiro a gente tem a Sandra Fernandes e a Cristina Bernardes. O Vonley Bittencourt, ele é da Universidade Federal de Rio Grande do Sul, e eu como pesquisador da FURG e também da Universidade de Cantábria. Certo, pessoal? Então, esse trabalho, ele trata do quê? Esse trabalho foi desenvolvido programas de sistemas de informação geográfica de maneira gratuita, né? Foi baseado, então, né? Foi feito com programas de sistema de informação geográficas gratuita e de código aberto, ou seja, né, todo mundo tem acesso, é grátis, e também os desenvolvedores de softwares podem colaborar, ou seja, não é um software fechado, né, tem toda uma comunidade que pode colaborar, certo? Qual a intenção, então, desse trabalho? Seria avaliar a elevação do nível do mar utilizando 3 modelos criados nesses softwares livres e de código aberto para SIG, certo? Então, os 3 modelos, como eu já falei lá no início, né, a gente não vai entrar no mérito técnico-científico aqui, mas esses seriam os 3 modelos, tá? O Endpoint Rate, o BTM e o Broom, certo? E eu vou mostrar para vocês hoje, só para que conste, dados desse modelo, tá, pessoal? Atenção aqui é mostrar os resultados e não, né, entrar na metodologia do trabalho científico. Bom, eu sei que aqui vocês não vão conseguir ver muito bem, mas eu vou dar um zoom logo em algumas cidades que são mais, né, propícias ao impacto da elevação do nível do mar. Só quero que vocês observem aqui. Primeiramente, esses dados foram baseados naquele modelo, né, o BTM, e são dados considerando, outra vez, né, que se nada for feito, se seguirmos assim com os gases de efeito estufa, poluição, então considerando, né, uma projeção lá para o final do século, 2100, e como que se nada for feito, tá bem? Vocês podem observar nas cores, na escala de cores, aqui seria a probabilidade da linha de costa chegar nessa condição, tá? Então, vocês podem observar aqui, desde o 10 até o 100%, também. Então, é a probabilidade que a linha de costa impacte, né? Do impacto da linha de costa, ou seja, da chegada da linha de costa em determinada região. Aqui eu quero destacar para vocês 3 cidades, 2 do litoral norte e uma do litoral do extremo sul, né? Rio Grande, tá? Então, aqui eu destaco Imbé, para quem conhece Imbé, né? Essa região aqui seria a região de Imbé, e aqui do outro lado do estuário seria Tramandaí. Isso aqui seria o rio Tramandaí, tá, pessoal? Então, vocês podem observar aqui o impacto de aproximadamente, a probabilidade de impacto seria de 10 a 40% também. Ou seja, se vocês observarem nessa cor laranja, né, a probabilidade que a linha de costa chegue nessa região, vocês podem observar que tudo isso aqui é urbanização, tá, pessoal? Que chegue nessa região é de 10%. Que chegue nessa região é de 40%, 50%, que chegue nessa, né, um pouquinho mais de 40%, entenderam? Então, seria a probabilidade que a linha de costa chegue nessa região. Para quem conhece o litoral norte, né, mais especificamente em Imbé, aqui a gente pode observar essa zona que antigamente ela não era urbanizada, ela era um braço do estuário, ou seja, o estuário desembocava no mar aqui e desembocava no mar por aqui. Aqui existia uma espécie de ilhas e esse sistema era dinâmico. Porém, né, foram então aterrados esse canal. Aqui a gente tem o braço morto, que é um resquício, né, dessa comunicação que existia antigamente. E essa área, ela é realmente, né, ela é menos elevada, né, ela tem uma profundidade devido a ser feito essa urbanização há muito tempo atrás, né. Então, com certeza, quem já viveu por ali sabe que se choveu, essa região é a que mais alaga. E com certeza, se tiver um aumento no nível do mar, essa região vai ter uma probabilidade muito alta de ser impactada, tá bem? Já para a praia do Cassino, né, na cidade de Rio Grande, a gente observa, então, aqui a gente vê, né, o centrinho da praia do Cassino, e probabilidades, olha só, pessoal, de 10% a 70%, né? A gente vê aqui probabilidade de 10% em laranja, né? E em cores mais em roxo, nessa região, a gente observa uma probabilidade de 70% que para final do século XXI a linha de costa atinja esses níveis, tá bem? Ressaltando, se nada for feito, e para o final do século, tá bem, pessoal? Não é algo rápido, né? E por isso por que fazer essas projeções, né, lá para o final do século? Alguém deve estar pensando aí, mas por que se faltam tantos anos, se a gente está em 2020,
e as projeções são para 2090, 2100, a gente precisa projetar para poder agir agora, né? Então a gente precisa de um planejamento, por isso a gente projeta para o futuro, para ter um planejamento para que isso não ocorra, tá bem? Bom, e agora, né, como eu não poderia deixar de mostrar, eu vou mostrar aqui a região mais lacustre, da Laguna dos Patos, tá? E eu vou dar um zoom, né, na cidade, onde a gente desenvolve, né, o curso de gestão ambiental, agroecologia, entre outros cursos, né, também da FURI de São Lourenço do Sul. Vou dar um zoom em São Lourenço do Sul e também na Praia do Laranjal, em Pelotas também. Ressalto, né, a mesma coisa. Se nada for feito, né, seguindo o cenário esse 8.5 e projeções para 2100, tá, pessoal? A escala de cores significa a mesma coisa, seria a probabilidade de linha de costa, né, chegar nessa região, ou seja, né, da linha da lagoa do mar, desculpem, da lagoa, né, chegar a determinados locais, tá? Então aqui eu dou um zoom em São Lourenço do Sul e em Pelotas, né, na Praia do Laranjal, tá? Então a probabilidade varia entre 10% a 50% de um possível impacto da elevação do nível do mar para o final do século XXI. Ou seja, né, em laranja a gente tem uma probabilidade de 10% que ocorra essa subida da elevação da lagoa para 2100, né? Aqui cerca de 40% de probabilidade e logo aqui 50%, né, pessoal? Aqui no recanto, aqui, né, no Pontal, aqui que a gente tem também, em São Lourenço do Sul. E já na Praia do Laranjal, né, a gente observa também aqui em laranja 10%, cerca de 40% aqui e chegando a 50% em outras regiões também. Bom, como eu não vou ficar falando de todas as cidades analisadas, né, porque foram analisadas todas as cidades da costa do Rio Grande do Sul, eu vou disponibilizar aqui um link para vocês, que eu vou entrar aqui, se vocês me permitem. É um link de um WebSig gerado, né, nessa pesquisa até de doutorado do Lucas. Então, vou entrar e vou abrir para vocês só para demonstrar mesmo. Se alguém puder me confirmar que está todo mundo vendo. Sim, professor. Tá bem. Então, pessoal, aqui vocês vão ter acesso, tá? A gente vai compartilhar esse link para vocês. Vocês vão ter o resultado de toda a costa do Rio Grande do Sul também. Aqui seriam as descrições dos modelos que foram utilizados também. E aqui seria a legenda para cada um dos itens. Aqui vocês selecionam o item que vocês querem ver, tá? No caso, o que eu estava mostrando anteriormente era o RSP 8.5, né? Que é o que, se nada for feito, o que provavelmente pode acontecer para 2100. Esse aqui é se medidas forem tomadas, né? Se seguirmos as políticas para minimizar as mudanças climáticas. Então, vocês podem observar a diferença, né, entre esses dois, tá? E aqui não vou entrar no mérito de discutir as cidades, mas vocês têm para todo o litoral, tá, pessoal? Aqui a gente tem, né, desde Capão da Canoa, Xangri-Lá, até o limite que é Torres. Aqui baixando, né, existe toda a projeção para toda a Lagoa dos Patos também. Aqui passando, então, né, por Tavares. E já entrando aqui, chegamos, né, Rio Grande e São José do Norte, tá? Então, vou deixar esse link, vou disponibilizar para vocês terem acesso e também para alguém que trabalha na área da comunidade científica, se tiver interesse, a gente pode estar disponibilizando os modelos, né? Que a intenção não é ficar com os modelos, né, somente para a gente, e sim disponibilizar para poder tomar ações necessárias para evitar, né, para minimizar essas mudanças climáticas, certo? Bom, já finalizando um pouco, tá, pessoal? Estou olhando aqui o tempo. Bom, mais ou menos estou dentro do tempo. Então, quais seriam as ações, né, para minimizar? Como eu falei, né, a gente não tem como parar as mudanças climáticas. Existe o delay, como o Douglas comentou lá na outra palestra de quinta-feira. Então, existe esse delay, né, pessoal? A gente pode minimizar. Nossas ações têm que ser agora para minimizar essas mudanças climáticas, o aquecimento global no futuro. Certo? E como se atinge, né? Quais são as ações? Aqui eu deixo para vocês, então, os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Então, é com base nesses objetivos, para 2030, né, seriam esses objetivos, todos os países teriam que se adequar e atingir essas metas, né? Metas de combate a alterações climáticas, energia acessível e limpa, erradicação da pobreza, fome zero, bem-estar de saúde, educação de qualidade, tá bem, pessoal?
Então, aqui também vocês vão ter um link de acesso, né, para gerar relatórios e para estudar, né, cada um desses objetivos do desenvolvimento sustentável, tá bem? E se fala muito nas 6 transformações, né, para minimizar, então, essas ações dos efeitos das mudanças climáticas, né, seriam o quê? A mais clássica, a gente sempre ouve falar, né, nas fontes de energias renováveis, né, e limpas, né, energia eólica, energia solar, que está tendo um boom agora, né, das placas fotovoltaicas para a obtenção de energia solar, né, energia do mar, enfim, né, fontes renováveis. E também o uso da terra, né, o uso da terra, a produção de alimentos, né, tentar mudar o paradigma, né, das monoculturas, e sim, né, para agroflorestas, um tema bem debatido, né, no curso de agroecologia na FURG, né, preservação do meio ambiente, cidades mais sustentáveis, né, cidades inteligentes. Eu não gosto desse termo cidades inteligentes, então vamos deixar aqui como cidades sustentáveis também. Consumo e produção sustentável, né? Aquele consumo, né, que seja mais sustentável, a economia circular, que se fala muito. Utilizar, né, essa revolução digital, Big Data, nanotecnologia a favor, né, para a minimização dos efeitos das mudanças climáticas. E a capacitação humana, né, e a demografia. Então, esses seriam, então, os 6, né, as 6 grandes transformações necessárias, né? Não é uma mudança pequena, né, pessoal? É uma mudança do sistema de vida, uma mudança de paradigma, né? E extremamente necessária. Cada um fazendo um pouco, né, a gente consegue minimizar esses efeitos, certo? Bom, e como eu falei no início, né, para o final, eu deixei um extra, né, uma curiosidade, sim, na verdade, que seria, né, uma relação com os períodos de lockdown, né, de quarentena, que alguns países tiveram, com a pandemia, né, e com a diminuição do gás de efeito estufa. A mensagem que eu quero deixar aqui não é que essa quarentena, né, essa parada de poucos dias ou de poucos meses em alguns países tenha contribuído para que a gente minimize as mudanças climáticas. A mensagem que eu quero passar aqui é que sim, é possível, né? Sim, é possível, não é num curto período de tempo, parando um mês, que a gente vai conseguir minimizar os efeitos lá para o futuro. Mas sim, né, fica muito claro que é possível e que realmente pode acontecer. A gente observa aqui, então, né, uma companheira, esses dados são de uma companheira de trabalho lá da Espanha, da Universidade Politécnica de Valência, da Helena. Ela observou, utilizando imagens do Sentinel, do sensor Sentinel, a avaliação das emissões de dióxido de nitrogênio. Aqui vocês podem observar o mapa da Espanha e Portugal, tá, pessoal? Aqui seria o limite com a França, aqui para cima França. Então a gente observa, né, que antes do lockdown, decretarem lockdown na Espanha, que parou totalmente por cerca de um mês, esses seriam a emissão de dióxido de nitrogênio, de nitrogênio natural, né? Natural não, normal, digamos assim, entre aspas, né? Da vida cotidiana dos países da Espanha e de Portugal, aqui no caso. Aqui a gente pode ver Madrid, né, com emissões de dióxido de nitrogênio, aqui mais a Catalunha, aqui mais para o sul, Cádiz, mais para o norte, País Basco, então essas emissões, né? E aqui a gente observa 5 dias, né? Ou seja, aqui do dia 10 a 14 de março e aqui do dia 15 e 20 de março, quando decretaram o lockdown, então vocês observam uma diminuição significativa na emissão desses gases de efeito estufa, né? Mais especificamente do dióxido de nitrogênio. Aproveito também para botar, da mesma pesquisadora, né, a comparação aqui é o Equador, tá, pessoal? Guayaquil, no Equador, e também a diferença, né, do dia 18 de março, antes de ter um isolamento social, né, um lockdown, de 1 a 18 de março de 2020 para 19 a 9 de abril de 2020. Então, vocês observam essa diminuição, né, nas emissões de dióxido de nitrogênio, nesse caso. Eu deixo o link aqui também, tá, para quem tiver curiosidade e quiser ler mais um pouco. E eu não poderia deixar de botar também do Brasil, né? No Brasil, a gente não teve tanta diferença, né, nessas emissões, porque realmente o isolamento social não foi feito como foram feitos nessas cidades, né, nesses países, como na União Europeia. Então, teve uma parada, mas uma parada menor, né, digamos assim. Mas sim se nota uma diferença, tá? Esse aqui, então, seria, né, o como era normalmente, e esse aqui seria um cenário de quando teve um pouco de isolamento social, né, em março de 2020. E esse aqui seria a diferença, né? Então, se nota, né, que antes
se tinha as emissões e que a diferença foi de 20%, ou seja, diminuiu apenas 20%, tá? Dessas emissões de dióxido de nitrogênio. Ou seja, né, uma diminuição não tão significativa quanto nos outros países, mas sim uma diminuição. Ou seja, que é possível, né, mudar, mas para isso precisamos mudar os paradigmas, né, dessa sociedade. E aqui, pessoal, eu deixo para vocês mais como curiosidade e para aproveitar o gancho que vocês divulguem, né, para quem tem as redes sociais. Eu só tenho o Facebook, até se vocês observarem no meu Facebook, a minha capa do Facebook é essa fotografia, né, essa imagem. É um projeto, né, do Web Ramps, que está aqui o nome dele na direita, né. É um projeto para tentar conscientizar a população, né, chegar na população mostrando né, o nome do projeto aqui é Show Your Strips, né, mostre suas faixas, né. Então aqui a gente observa, né, em cores, para ficar bem didático, desde 1850 até 2018. Então realmente, né, esse aquecimento global, isso aqui seria o global. E nesse link vocês vão poder fazer as suas, né, os seus strips, né, as suas faixas, tanto para o Brasil quanto para a América Latina, e publicar nas redes sociais, né, para tentar impactar, conscientizar a população dessa problemática também. E era isso, pessoal. Eu agradeço a atenção, agradeço. Que ela diz assim: sim, a ação antropogênica somada com a ação natural se tornam agravantes das mudanças, não acontecendo o equilíbrio climático. E tem um comentário aqui do Romário também. O desmatamento também influencia no aumento da temperatura da Terra. Com certeza, né? Na palestra de quinta-feira o Douglas comentou bastante, né, sobre o desmatamento. Eu não quis entrar aqui em méritos de causa, mas o desmatamento, né, tanto pelo fato das árvores, né, terem essa retenção de dióxido de carbono e também pelo fato do desmatamento liberar esse dióxido de carbono que as árvores estariam, né, absorvendo. Então tá, boa noite, pessoal. Boa noite, Cavi. Boa noite. Eu vou ler uns comentários aqui também do Matheus, uma pergunta. Professor Carlos, como o senhor explicaria as mudanças que ocorrem nas estações do ano? Digo, ano passado, eu estava no litoral norte do Rio Grande do Sul, em fevereiro, que é um mês quente pra caramba, e do nada esfriou por uns 4 dias consecutivos. Poderia explicar se essas mudanças são normais ou não? Sim, né? A gente entra no mérito das questões da variabilidade climática, né, pessoal? Então, essa variabilidade, essas mudanças climáticas, a gente conversou aqui, né, das mudanças, das tendências de mudança, com certeza vão influenciar na variação do clima, seja diariamente, mensalmente, ou seja, a gente observa, né, períodos extremos de estiagem, por exemplo, períodos extremos de chuva, e uma mudança repentina, sim, pode ser, né, conectado com essas mudanças climáticas, com certeza. Só para dar uma linha aqui, tem vários comentários elogiando tua palestra, foi muito bom. O Pedro perguntou, qual a temperatura da Terra aumentando cada vez mais terá o período no futuro de estagnação ou irá continuar até a extinção do homem? Pergunta bem forte. Então, pergunta pertinente, cara, né? É isso que a gente quer saber, como, né, bem na palestra foi comentado. Eu tinha mais dados também para comentar, né, da saúde humana, até onde se fala muito do termômetro do bulbo, né, úmido, que o ser humano aguentaria até 35 graus no termômetro do bulbo úmido. E já existem, por exemplo, né, cidades como Cuiabá que já ultrapassaram, alguns dias já ultrapassaram esse limite, né, para a sobrevivência do ser humano. Então, vai depender principalmente do que, Pedro? Das políticas públicas, das mudanças climáticas, né? Que isso aí tem que ser num âmbito geral, né? Não pode ser somente uma iniciativa minha, tua, isso aqui tem que ser num âmbito geral, global, né? Uma mudança de paradigma da sociedade, principalmente dos nossos líderes políticos, né? Que a gente está enfrentando uma época muito difícil de negacionismo. O negacionismo não existe, né? Foi como bem eu comentei. Tu negligenciar, tu ignorar a ciência, não quer dizer que o problema vai embora. Então, vai depender muito, né, de a gente tornar ambientes. Eu acredito que se continuasse assim, lá para o final do século, com certeza existiriam ambientes inóspitos para o ser humano, né? Tem um comentário aqui do professor Tagliani também.
Final do século, 11 bilhões de pessoas e 2 graus a mais na média no verão. Imagine um fim de semana em uma praia na China em 2100. Depois ele também comenta assim: vamos ter que investir pesado em refrigeração, e a economia girar em torno disso. Profundos impactos na ecologia, na produção pesqueira, na biodiversidade, etc. Tempos difíceis virão para as gerações que estão por nascer, mas são desafios que vamos superar. Com certeza. Me ponho de acordo com a constatação. Agora a gente tem uma pergunta da Alessandra Stein, de São Borja. Hipoteticamente, os gases do efeito estufa, se os gases do efeito estufa caíssem drasticamente, o aquecimento global frearia ou retrocederia? Então, né, na verdade, não existe como a gente, como foi falado na palestra, né, não existe como frear essas mudanças climáticas, não existe um stop, né, para as mudanças climáticas, e sim uma minimização desses efeitos das mudanças climáticas, né, ou seja, é inevitável que o aquecimento global, a gente pode minimizar para ter menos impactos, né, e isso sim é viável. Viável desde que, né, tenhamos líderes políticos, iniciativas a favor dessa iniciativa. Certo, agora a gente tem um comentário do Gustavo. O Brasil, tendo quase 60% de energia de hidrelétricas sem água, sofreríamos com apagões. Um comentário do Gustavo. Aqui tem uma pergunta da Alessandra. No que diz respeito a mudanças climáticas, eu acredito que as PANCs são uma ótima alternativa, pelo fácil cultivo, alto índice nutricional e baixo uso hídrico. Uma maneira muito otimista para não ficarmos tão dependentes de culturas onde são usadas muitas áreas para o plantio. O senhor concorda? Claro que estou falando da alternativa de amenizar mudanças climáticas. Sim, com certeza eu concordo, tal como eu comentei na palestra, né? A gente tem que mudar esse paradigma das monoculturas, né? Tentar partir já para agrofloresta, cultivos, né, em menores escalas, com maiores diversidades, porque a monocultura, querendo ou não, tem um impacto, né, um impacto negativo, então, sobre essas mudanças climáticas, com certeza, o uso do solo, né, tal como foi comentado lá na palestra de quinta-feira também. Certo. Tem uma pergunta da Juliana. Os fenômenos naturais exageradamente intensos podem ter influência do aquecimento global? Os fenômenos naturais são consequências, né? Os fenômenos extremos, os eventos extremos são consequências dessas alterações climáticas, né? A gente observa, então, fenômenos cada vez mais intensos. Se fala muito no super El Niño, não sei se alguém já chegou a ler sobre isso, né? Sobre a intensificação, tanto, né, na intensidade propriamente dita, quanto na frequência, né, de fenômenos de El Niño cada vez mais severos, por exemplo, né, afetando totalmente o regime pluviométrico aqui do estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, né, entre outros impactos ao redor do mundo, né, pessoal? Então, Cavi, agora a gente tem duas perguntas um pouco parecidas do mesmo contexto. Tagliani perguntou: como foram feitos esses modelos de projeções em SIG, baseado em que pressuposto, Cavi? Ele considera o aumento no volume das precipitações e no aumento dos dias de seca e da Graciele. Cavi, se for possível, poderia nos dar uma ideia geral sobre os dados variáveis que foram base para as projeções? Sim, claro. Essas projeções, elas foram baseadas em modelos disponibilizados pelo IPCC, né? O painel intergovernamental das mudanças climáticas. Então, o IPCC ele disponibiliza diferentes RCPs, que são diferentes concentrações radioativas, né? Ou seja, o RCP ele disponibiliza um modelo por exemplo, o RCP 4.5, modelo baseado nas emissões, né? Nas emissões de gases de efeito estufa atuais, né? Potencializando essas emissões. Então, esses modelos foram baseados nesses pacotes de dados
do IPCC, e sim eles abarcam, né, não só a temperatura, mas sim diferentes variáveis, que, não, por acaso, né, vocês não estão mais vendo aqui a apresentação, mas no WebSig, que vai ser disponibilizado o link, vocês podem encontrar, então, né, a descrição desses RCPs, né, desses pacotes de concentração de gases do efeito estufa. Então, ele abarca, né, uma variabilidade de variáveis, não é só a temperatura, mas sim seriam toda a influência, né, para o aumento do nível do mar. Só um momentinho. O Alexandre perguntou assim: será que todos os ambientalistas vão ter que virar políticos para tentar mudar ou amenizar essas projeções? Esperamos que não seja necessário, né? Esperamos terem... Bom, né? Uma bancada ambientalista não seria nada mal, né, Alexandre? Mas sim esperamos líderes políticos com maior representatividade, né, que sim lutem pelos ideais do que realmente necessitamos, né? Um exemplo é, né, lutem para combater a pandemia, lutem para combater as mudanças climáticas, né, se importem com o que realmente afeta a qualidade de vida, afeta a saúde humana, né, e não com outras coisas. Então, Cávio, mais uma perguntinha aqui do Tagliani. O aumento das temperaturas, junto com o aumento do CO2, não provocaria uma expansão das florestas tropicais? Uma boa pergunta, né? Aí a gente entra também, né, com um aumento da temperatura e CO2, logo, não sei se todo mundo acompanhou, acho que foi que a gente também teria, né, derretimento das camadas de gelo. Então, o derretimento das camadas de gelo proporcionariam que o gás metano que as plantas absorveram lá na era do gelo fossem de novo lançados para o ambiente, potencializando ainda mais esses aquecimentos. Então, com certeza, ia potencializar muito mais. Agora, as florestas tropicais, eu não sei até que ponto, né, com certeza as florestas tropicais seriam, né, encontrariam um ambiente mais propício para se distribuir, só que eu não sei até que ponto esse ambiente seria propício, né? Se a gente fala uma mudança de temperatura de 1, 2 graus, mas a gente fala de 8 graus, eu não sei até que ponto essas florestas teriam um ambiente ideal para essa distribuição aumentar, né, no âmbito, na linha do trópico. E também com o desmatamento, né, do jeito que anda, é difícil, né, a gente chegar com alguma floresta para o futuro também. Tem uma pergunta do Gustavo. É possível entrarmos em uma era do gelo mais extremo no âmbito global? Então, Gustavo, a gente estava falando, né, de uma escala geológica, né, de milhões e milhões de anos. Né? A gente realmente não vai viver uma era do gelo, né? Não sei se o ser humano vai viver uma era do gelo. A gente parar para pensar, né? Não sei se o ser humano vai chegar a viver uma era do gelo. Mas isso aí é uma pergunta quase que filosófica, né? Se eu fosse te responder, eu poderia te responder de forma filosófica, porque realmente não se sabe, né, o que vai acontecer com... Se caso chegarmos a temperaturas extremas, o planeta se tornaria inóspito para a vida humana, né? Se tornando inóspito para a vida humana, quem sabe, né, o planeta se restabeleceria. E então, aí poderia vir uma era do gelo, né? Mas isso aí num futuro extremamente longe, né? Pensando numa escala geológica, falando e analisando também perguntas assim como um pouco de filosofia. Tem uma pergunta do Franco. Quais os efeitos que a exploração... Perdão. Quais os efeitos que a explosão de nitrato de amônio em Beirute pode gerar a curto e a longo prazo para a biodiversidade e no efeito estufa? Então, na verdade, desconheço, né, porque eu não fui a fundo na pesquisa, né, do que aconteceu em Beirute. Sim, eu estou por dentro do que está acontecendo, mas não sei quais são as quantidades e quanto se emitiu para a atmosfera, né? Mas é algo pontual, apesar de ser muito impactante, é algo pontual. Então, acredito que tem assim, uma colaboração global para que ocorram essas mudanças. Mas realmente eu não sei a quantidade, né? Não fui a fundo nessa questão, que é atual. E a pergunta é muito, muito pertinente.
Então, Cavi, mais um comentário aqui da Luciana. As florestas são um grande estoque de carbono, mas vale salientar a ação de outros ambientes mais dinâmicos, como savanas e campos nativos, onde a biomassa é frequentemente consumida pelos eventos de distúrbio. Atuam na ciclagem do carbono, frequente perda e recaptura. Esse é um comentário. Claro, com certeza, né? A gente tem um exemplo que são os arrecifes de corais, né? Se a gente comprar uma floresta tropical, na mesma área, mesma quantidade com o recife de coral absorve muito mais carbono também, né? Que uma floresta, provavelmente dita uma floresta tropical. Então, né, existem vários ambientes que sim cumprem seus serviços ecossistêmicos, né? E são essenciais, né, para essa regulação do clima, com certeza. Agora tem um comentário também que eu até vou pedir se tiver para disponibilizar esse artigo, que fiquei interessante. Já existem estudos que se não mudarmos agora nossas atitudes, o homem poderá entrar em extinção entre 20 a 40 anos. Os estudos que eu tenho conhecimento foram esses que eu mostrei, né? Que realmente as projeções para o futuro elas vão depender com as nossas ações agora, né? Com as ações políticas, principalmente agora, né? As ações de políticas relacionadas a mudanças climáticas. Então, se piorar como já está hoje em dia, eu não tem como dar um prazo, né? Mas as projeções indicam para o final do século, se tudo seguir como está hoje, o aquecimento global no globo terrestre vai ter zonas que vão se tornar inóspitas para a habitação, né, humana. Com certeza, aí cabe, né, o que o Beto comentou, que o professor Tagliani comentou, né, que a gente vai ter que investir em ar-condicionado, vamos entrar numa economia dedicada à regulação do clima, gerando ainda mais contaminantes. Então vai ser uma loucura, né? O ser humano vai tentar arranjar uma alternativa na tecnologia, mas a tecnologia não é a alternativa, né? Somente, e sim uma mudança, né, pessoal, de paradigma geral, né? Tanto, né, da dependência de combustíveis fósseis para a mudança para as energias limpas, né? E isso é só um detalhe também, né? Vai depender do consumo de todas aquelas 6 transformações que eu citei no final. Então, Cavi, acho. Tá, tem só um comentário ainda aqui. Até temos uma bancada ambientalista, no comentário anterior que o senhor falou. Temos que ter mais apoio de mais dos eleitores, fazer parte da política ambiental. Exato, concordo plenamente. Temos que tomar atitudes, né? Infelizmente, não podemos dizer que não gostamos de política, né? Porque é o que nos guia, né, pessoal? Então temos que lutar pelos nossos ideais, sim. Então tá, Cavi. A gente quer, eu, em nome do PET, todos nós queremos agradecer a presença